Então, boa tarde, gente. Eu sou a Bruna, estou no 4º semestre do doutorado e sou orientanda da Prof. Rove. Atualmente eu estou na Bélgica, realizando o doutorado sanduíche na Universidade de Ghent, com a orientação do professor Gilles-Maurice de Escreva, que é um pesquisador da área da lexicografia eletrônica. Então, meu trabalho, até o mês passado, pelo menos, tinha esse título que eu submeti, uma abordagem semântico-cognitiva para a lexicografia eletrônica, mais ou menos, a partir de uma conversa com os dois orientadores. Eu decidi fazer algumas mudanças que resultaram, então, numa alteração bem grande no meu projeto. Eu continuo pesquisando na área da lexicografia eletrônica, mas agora com um foco diferente. Eu passo de um estudo mais teórico, que era na área da metalexicografia, para uma pesquisa mais prática relacionada à pesquisa do uso de dicionários. Então, esse é o novo título do meu trabalho, Lexicografia Digital Baseada em Frames, da perspectiva teórica à pesquisa do uso. E é sobre ele que eu vou falar com vocês hoje. A minha ideia é compartilhar o status do trabalho, lembrando que essa mudança no projeto fez com que eu tivesse que alterar a direção da revisão da literatura e também alterar toda a metodologia do meu trabalho. Então, o que vocês vão ver é que a pesquisa ainda está no estágio inicial, né, considerando essas mudanças, mas eu estou muito entusiasmada com essa mudança e queria compartilhar ela com vocês. Então, assim, para contextualizar rapidamente de onde que surge a ideia de investigar essa temática do uso, é importante falar que desde que nós do Grupo Semantec começamos essa atividade de desenvolver dicionários com base na noção de frame, nós tivemos algumas preocupações guiando a nossa produção e essas preocupações estiveram diretamente relacionadas aos aspectos teóricos e práticos da atividade lexicográfica, que num primeiro momento eram questões mais urgentes. Então, isso começou com o Field, o dicionário do futebol, o primeiro recurso que foi desenvolvido pelo grupo e que, portanto, envolveu uma reflexão intensa sobre os desafios de aplicar a noção de frame a uma ferramenta voltada para um público não especializado. Depois, no dicionário olímpico, a gente enfrentou uma questão mais prática, que foi o desafio de lidar, então, com esportes, com 40 esportes, ao invés de um só, e todas as implicações metodológicas que isso trouxe, né? E um terceiro ponto, também na época do dicionário olímpico, foi o envolvimento com a bibliografia da lexicografia eletrônica, que deu de uma forma mais sistematizada no meu trabalho de mestrado, e que foi quando o grupo começou a refletir sobre as particularidades de se pensar o desenvolvimento de dicionários digitais. Então, foi na minha dissertação que eu tive o primeiro contato com a temática do uso de dicionários. No início, o plano do meu mestrado era fazer uma pesquisa de uso do dicionário olímpico, só que em função de eu ter proposto uma análise comparativa entre o dicionário olímpico e dicionários tradicionais de língua geral, como o OAIS, o Michaelis, Caldas Aulete e outros, a pesquisa do uso ela foi inviabilizada porque não teria acesso aos dados de uso desses outros dicionários. Por isso eu acabei optando então por deixar essa pesquisa do uso em stand-by por um tempo e agora, felizmente, ela vai ser retomada no doutorado. Então, o objetivo da minha pesquisa é validar o modelo de lexicografia baseado em frame, que é essa proposta pelo Grupo Semantec, a partir de uma perspectiva do uso. Isso vai envolver a pesquisa do uso de um dos dicionários desenvolvidos pelo grupo, o Dicionário Olímpico, e como um desdobramento dessa pesquisa, dependendo dos resultados que eu obtiver a partir dessa análise, o projeto também vai se ocupar de sugerir possíveis ajustes para a interface do dicionário.
Então, falando sobre a parte teórica, a pesquisa do uso é um campo de investigação dentro da pesquisa sobre dicionários, que tem o objetivo de fornecer as bases para o aprimoramento de projetos lexicográficos, sejam eles projetos concluídos ou projetos que estão em curso ou projetos a serem desenvolvidos ainda. De modo geral, a pesquisa sobre o uso ela vai utilizar o feedback dos usuários com o objetivo de validar uma estrutura ou uma metodologia de trabalho ou de identificar a necessidade de ajustes no projeto. A premissa básica da pesquisa sobre o uso de dicionários é a de que um bom dicionário é aquele que atende às necessidades de um usuário específico em situações específicas de uso. Então, por maior que seja o potencial teórico que um projeto lexicográfico possa ter, vai ser somente a partir da pesquisa do uso dessa ferramenta que se vai identificar a sua qualidade. Então, não importa quão bem embasado teoricamente um dicionário esteja, se o usuário não entende a forma como ele acessa os dados ou o conteúdo do dicionário. Então, o objetivo da pesquisa do uso do dicionário olímpico especificamente é verificar o grau de satisfação do usuário em relação à ferramenta, considerando que existem duas instâncias que entram nesse jogo, né? Num primeiro momento, a instância teórica, ou seja, o fato de que o dicionário ele é um dicionário baseado na noção de frame, e aí eu vou avaliar quão bem o usuário recebe essa proposta baseada em frame, e também a segunda instância, que é a instância computacional, que se refere então aos aspectos práticos do desenvolvimento de um dicionário digital. E aí se avalia o grau de satisfação do usuário em relação aos botões, às opções de busca, a distribuição do conteúdo e aspectos como esses, né? Então, a metodologia, em função dessa mudança do foco de pesquisa e considerando que o projeto está num estágio inicial, eu posso dizer que já tenho uma boa ideia da metodologia, porque a pesquisa do uso ela vai se valer de procedimentos que são padrão. Então, a minha pesquisa ela vai unir métodos quantitativos e métodos qualitativos. No momento quantitativo, a ideia é fazer um monitoramento do comportamento do usuário a partir da análise de log files. Log files são arquivos como esses que vocês conseguem ver, esse verdinho aqui, que registram os eventos que ocorrem durante a execução de um sistema operacional ou um software. Então, essa análise ela não avalia o usuário em si, traços pessoais do usuário, mas o caminho que ele trilha durante o acesso ao dicionário. E no momento qualitativo, se pretende identificar as necessidades e hábitos do usuário, né, utilizando a técnica de grupo focal. O uso dessa técnica ela vai permitir olhar para o usuário de forma mais particularizada, considerando os seus gostos e preferências e o grupo que esse usuário representa. Eu esqueci de passar o slide. Estamos falando dos métodos qualitativos. E esse é o resumo, então, do que eu tenho até o momento. Os próximos passos, eles incluem aprofundar as leituras, especialmente sobre lexicografia especializada, que foi sugestão do professor Gilles Maurice, professor daqui, tendo em vista que o dicionário olímpico é um dicionário que descreve um domínio específico, e também sobre a pesquisa do uso, já que essa temática ela não era central no projeto anterior, né? E, além disso, no que se refere à metodologia, ainda é preciso fazer um refinamento da descrição dos procedimentos que vão ser utilizados e considerar os encaminhamentos necessários para a utilização desses métodos que eu mencionei. Então, em relação à análise de log files, por exemplo, é preciso contatar a empresa que cuida da parte computacional do desenvolvimento do dicionário olímpico.
para que essa coleta dos log files comece e eu possa, então, ter dados para fazer a minha análise. E em relação aos grupos focais, tem toda a parte burocrática que precisa ser encaminhada, uma vez que se vai lidar com sujeitos, e o projeto precisa ser submetido ao comitê de ética e ser aprovado, né? Então, esse é o status da minha pesquisa hoje. Aqui eu tenho algumas das minhas referências, alguns dos autores que eu estou usando. E muito obrigada pela atenção de vocês. Tu escuta? Sim, aham. Tu consegues nos ouvir? Bruna? Sim, consigo. Sim. Sim. Nós gostaríamos de te parabenizar pela tua pesquisa e eu gostaria de te perguntar o que te motivou a trabalhar com frames agora? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Estamos. Eu acho que tem muita relação com o que o grupo de pesquisa vem fazendo, né? Então, o nosso trabalho de desenvolver dicionários baseados em frames está bem a todo vapor, né? E parte do meu trabalho é relacionado, não só visa contribuir com o grupo, né? Com a pesquisa em si, mas se viu muito potencial no dicionário olímpico. Até quando eu vim para cá, na Bélgica, e tive a oportunidade de mostrar o nosso dicionário para o professor daqui, se viu que tem muita coisa no dicionário que precisa ser investigada. Então, acho que por essa razão eu decidi continuar, né, estudando os frames. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta da plateia? Não, a primeira. Não, a primeira. Bruna, tudo bem? Consegues me escutar? Oi. Tudo bem? Eu sou o Marlon, tudo Sim, bem? consigo. Tudo bem. Eu tenho uma dúvida em relação à questão da tua pesquisa, porque na verdade essa é uma área, assim, vamos dizer, para mim algo bem, não vou dizer apenas novo, mas algo bem diferente mesmo daquilo que eu faço, vamos dizer assim, na pesquisa, né, dentro da linguística aplicada. E eu queria tirar uma dúvida contigo em relação, tu falaste a respeito sobre o uso, né, desses usuários, dessas pessoas que vão ler esse dicionário, que vão fazer uso dele. Como é que, no caso, tu vais fazer essa análise desse, vamos dizer assim, desse comportamento, dessas opiniões deles? Será que isso vão ser somente pelo gênero escrito ou vai ter alguma, como é que eu posso dizer assim, alguma manifestação desse comportamento que tu pode rastrear de alguma outra maneira? Por exemplo, os termos que são mais acessados, os termos que são mais utilizados, né? Dentro da área do digital, vamos dizer assim, até mesmo do marketing digital, a gente consegue fazer isso, né? A gente consegue, por exemplo, quando a gente constrói um site, perceber como que é o comportamento desse usuário daquele domínio, daquele site que está utilizando. E como é que tu poderias ver assim, esse comportamento do usuário desse dicionário, no caso? A ideia do uso de log files que eu mencionei durante a apresentação é exatamente essa, de verificar o comportamento do usuário, não no sentido pessoal, né? Por isso tem esses dois lados, o método quantitativo e o qualitativo. No quantitativo, essa análise de quais são os botões que ele usa, quais são os termos, as palavras que ele acessa, quanto tempo ele permanece numa página, quais elementos do dicionário ele ignora, né, não usa. Então, os log files, eles gravam todo essa sessão de um usuário e todos os movimentos que ele faz enquanto está acessando o dicionário, para que isso vire dados para mim e eu possa, com base em vários dados de várias sessões, entender o que esse usuário está encontrando e como é que ele está reagindo ao conteúdo que o dicionário oferece. Não, entendido.
E em relação à questão do teu público, tu conseguirias, vamos dizer assim, classificar esse público que vai utilizar o dicionário? Tu tens assim um público em mente, né, pessoas que talvez, né, que saibam, por exemplo, os termos, né, em outros idiomas, ou que queiram saber, alunos, estudantes de tal curso, por exemplo. Tu teria algum público-alvo? Tu conseguiria até mesmo rastrear eles, vamos dizer assim? Nessa parte computacional, o interesse não é tanto de saber essas informações mais pessoais, né, do usuário, claro. de quem ele é, Sim. quais são, se é homem, se é mulher, se é criança, Sim. se é aluno, o que ele é. Mas nessa parte mais qualitativa, sim, a ideia é tentar reunir um grupo de pessoas que seja representativa dos usuários, daquelas pessoas que realmente utilizam o dicionário. Claro que, em termos de dicionário online, sempre é difícil delimitar qual que é o teu público-alvo, já que está ali disponível na internet, as pessoas vão acessando. Mas, pela temática do dicionário e por alguns feedbacks que a gente recebe também através da página, é possível ver que tem pessoas que trabalham com tradução, que acessam o dicionário, pessoas que usam em sala de aula, né, professores, ou pessoas que estão envolvidas com esporte. Então, nesse sentido, tentar reunir um grupo que seja representativo desse grupo de pessoas que utilizam o dicionário, na parte qualitativa, sim. Tá, ok. Então, muito obrigado, viu, Bruna? Nada. Não sei se alguém tem alguma pergunta, pessoal. Tempo também. Sim. Isso. Já foi, né? Sim. Já foi o tempo. Vocês querem... Sim, então tá. Bruna, muito obrigado então pela tua participação, viu? Pela tua apresentação. Amamos o teu trabalho. Muito obrigado. Obrigada. Próxima pessoa. Então, acho que a gente pode passar para a Joselita agora. Isso, Joselita. Joselita acho que está nos ouvindo. E a Bruna está convidada, se quiser continuar assistindo aí, participando com a gente. Vou continuar, sim. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Não dá para ouvir o som. Joselita. Joselita, não estamos conseguindo te ouvir. Já me ouvem? Agora sim. O volume está bom? Sim, aham. Certo. Boa tarde, sou Joselita Xavier, mestranda da linha de pesquisa Linguagem e Práticas Escolares, tendo como orientadora a professora Kátia Azevedo Franza. Só um minutinho, que eu não estou vendo vocês, mas qualquer coisa vocês me avisam. Tendo como proposta, né, de trabalho a questão da percepção dos acadêmicos do curso de Letras Libras sobre o uso da escrita de sinais. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Uso da escrita de sinais. Tendo como a fundamentação, nós estamos nessa construção dessa proposta, que ainda vai ser encaminhada ao CEP para aprovação. Temos a Libras como L1, e aí contamos com a colaboração teórica de Quadros, Carnop, que vem falar sobre a questão dessa visualidade por meio da língua de sinais e espacialidades para a aquisição dessa língua por parte do surdo. Também estamos construindo com base no letramento visual do Lebedev, até mesmo lendo os seus trabalhos, a gente vê que ela tem uma forte defesa na questão do professor surdo e coloca o ouvinte como coparticipe. Mas, nesse caso, dos cursos de letras Libras, e em específico na nossa região, aqui em Teresina, no estado do Piauí, o curso é formado tanto por ouvintes quanto por surdo. E uma característica que é licenciatura. Então, ambos eles vão estar
no ensino da disciplina de Libras. E o que se procura também com a LBDF Letramento Visual é saber se esses ouvintes têm essa consciência do ensino dessa Libras, como L1, e também a questão de práticas pedagógicas que visam essa característica visual. E, por fim, a questão do SciWrite, que aí o SciWrite a gente tem o sistema gráfico, onde a Libras vai ser representada graficamente, né? Toda essa questão fonológica, toda essa questão gramatical. E a Libras, ela vinha, e a escrita de sinais, pelo sistema SciWrite, vem dar essa continuidade, né, nesse aprendizado, que é o que diz também Capovilla, que por meio dessa representação gráfica, através do sistema SciWrite, o surdo também ele vai poder ter um desenvolvimento tanto psicológico e social, e também educacional. E aí vem esse interesse em saber como vem acontecendo essa aquisição dessa escrita de sinais. O foco é na escrita. Até mesmo porque, quando nós vamos no decreto 5626, o decreto ele esclarece que a língua de sinais, a Libras, ele vai poder ser ensinada para o surdo, só que na sua representação, na escrita, vai ser a língua portuguesa. Em nenhum momento nós estamos querendo dizer que a língua portuguesa não é para ser ensinada, mas que na aquisição dessa língua, que é visual e espacial, também deve ter uma continuidade na questão da escrita, para ele fazer essa representação também de mundo por meio da escrita de sinais, e por isso defendemos a questão do sistema SciWrite. E aí queremos, a pergunta que nos motivou a concepção desses futuros licenciados a respeito do uso da escrita de sinais pelo sistema SciWrite. Será se eles estão... Outros questionamentos também que nos motivam é a questão, eles estão só cumprindo uma questão da disciplina, ou eles realmente entendem esse conceito de letramento visual também por meio da escrita desses textos visuais. E outra questão é, os acadêmicos estão adquirindo conhecimentos e habilidades de escrita para a difusão de uma escrita de sinais. Aí, nesse ponto, também a gente... Na construção do projeto, estamos nos voltando aos professores que ministram as disciplinas de escrita de sinais, porque sabemos que em alguns currículos são duas, escrita 1 e escrita 2. E também como isso está sendo ensinado dentro de uma perspectiva de L1 para os alunos surdos. E o objetivo é justamente analisar a percepção e conhecimento dos acadêmicos de letra Libras em relação ao uso e difusão da Libras, porque por mais que o decreto ele esclareça legalmente que a escrita que vai ser priorizada é a língua portuguesa, já temos artigos, produções visuais, literaturas, por meio da escrita de sinais com o sistema SciWrite. Dentro dos objetivos que nós buscamos é investigar a concepção desses acadêmicos em relação a essa aquisição teórica e prática da escrita da língua de sinais, dentro desse processo de formação, analisar as ações didático-pedagógicas no ensino da literatura, da leitura e escrita de sinais com o sistema SciWrite, numa perspectiva de Libras como L1, e discutir o processo de letramento visual relacionado ao aprendizado da representação escrita da língua de sinais por meio do sistema SciWrite na educação dos alunos surdos. Isso é o que baseia a nossa justificativa, né? O que nos move para isso. Analisar essas percepções com alunos nas duas universidades que temos em Teresina, uma pública e uma particular, sendo que esses alunos já devem ter
passado pela disciplina, né, ter o aprendizado da disciplina, e também com os professores que ministram essa disciplina. Então, temos uma metodologia qualitativa, onde a geração dos dados, estamos construindo uma perspectiva que possa ser com entrevistas, com áudios ou sinalizada, e questionários, também com esses alunos e professores. E temos também, e aqui a construção do nosso referencial teórico. Vale ressaltar que esse refinamento da proposta de pesquisa está sendo construída. Joselita, faltam 3 minutos. Faltam 3 minutos. Ela está sendo construída, certo? Está sendo construída, então, aguardando mais delimitações da minha orientadora, para que a gente possa estar encaminhando ao CEP e buscando a aprovação. Mais, e nós agradecemos. Oi? É porque está cortando. Eu acho que é alguma coisa na minha conexão. Ela disse que está cortando a conexão. Me ouvindo? Ô, Joselita, Sim. consegue nos ouvir? Agora sim. Tranquilo. Já deu o tempo dela? Faltam 3 minutos, tu pode continuar, se tu tiver mais algo para acrescentar. Então, a questão do uso do sistema Silent também fazendo uma sondagem, porque como nós estamos inseridos na comunidade surda, tanto com alunos, tanto com professores, e até no meu processo de formação foi de intérpretes, numa conversa informal, nós percebemos que ainda há um pouco de resistência com relação à escrita, essa escrita sinalizada, essa grafia, né, na questão do sistema Silent. Então, por que nós queremos fazer essa pesquisa em específico com a escrita e por meio do sistema Silent? Para que haja uma continuidade no aprendizado do surdo. E futuramente fazer produções em escrita de sinais. Gente, eu acho que está cortando. Eu não estou ouvindo nada. Não, para nós aqui está Tá ótimo. ok, tá tranquilo. Pronto. No mais, isso. E obrigada. Ainda tem 2 minutinhos, se tu quiseres complementar mais alguma Aí coisa. é porque sempre está cortando. Aqui está ok. Acho que talvez a conexão Certo. dela. Mas também nós acrescentamos os estudos de Mariana Stuff, que ela fez essa transcrição do manual de Valéry Sutton, na questão desse aprendizado, também Barreto, que tem o ensino da escrita de sinais, que vem fazer todo o passo a passo, toda essa dimensionalidade da escrita e da importância, ressaltando a importância de se escrever em língua de sinais para que o surdo possa estar fazendo esse estabelecimento do código linguístico. E diminuindo assim a descontinuidade no que se dá em estar aprendendo na aquisição dessa língua de sinais espacial para uma escrita que tem o som. Acho que é exatamente. Boa tarde. Então, tá ok, Joselita. Muito obrigado pela sua apresentação. Tadinha, tá. Joselita, eu tenho uma curiosidade. Tu consegues me ouvir? Sim, corta, mas eu ouço depois. Vocês tu pretendes fazer um material didático, alguma coisa para os, vamos dizer, os usuários, os alunos que vão aprender essa escrita? A priori, antes
quando eu concorri ao programa, seria para a produção de material. A priori seria isso. Eu iria trabalhar com esses alunos na aquisição do SciWrite. Só que para produzir esse material seria algo que aqui não tem. Então, pelo tempo, nós optamos por primeiro perceber essas percepções para encaminhar a produção desse material para o doutorado. Ouviu? Sim. Sim. Não sei se alguém aqui possui alguma pergunta para o trabalho. Tem? Temos, A professora Aline Lorange vai te fazer uma pergunta. Professora Aline. Oi, querida. Faz tempo que não nos vemos, desde quinta passada. Tá bem ruim, tô meio nebulosa aí para tu me enxergares, eu acho, né? Nossa, que horrível tá essa luz. Calma, tô nervosa. Fica com a minha voz, eu estou aqui, prometo. Joselita, achei bem legal te ouvir falar, então, agora sobre o teu trabalho, propriamente dita, né? A gente conversa bastante, assim, sobre as realidades, na verdade, mais profissionais de vocês na disciplina, né? Mas eu fiquei pensando aqui, né, sobre a escrita em Libras e sobre essa coisa de que, bom, eu dou muita aula de produção textual, a gente está sempre pensando sobre para quem a gente escreve, de que sempre tem de ter, quando a gente escreve um texto, a gente sempre pensa em quem nos lê. Pensando numa realidade de Brasil em que nós temos duas línguas oficiais, a língua portuguesa e a Libras, mas que não necessariamente quem fala português vai usar Libras, mas quem usa Libras em geral é motivado a aprender português em alguma medida, eu fico pensando em que reflexão tu fazes, ou se tu fazes essa reflexão sobre para quem eu estou escrevendo quando eu escrevo em Libras. Acho que necessariamente é um público mais reduzido, mas não menos importante. Então, que reflexão tu fazes nesse sentido de para quem eu estou escrevendo, quem vai me ler? Bom, professora, foi uma dos meus questionamentos internos. Será que eu estaria com essa pesquisa sendo excludente para grande parte da população? Aí, diante disso, me veio que não, porque mesmo com a língua de sinais estando dentro das universidades, e essa é uma realidade que eu vivencio, ela ainda continua sendo minoritária. Só mais um. Só para daquelas pessoas que têm um conhecimento. E eu creio que com a escrita de sinais, mesmo aquele que não tem o conhecimento aprofundado, ele vai conseguir ler, porque ela é bem visual. Ela é bem visual. Então, essa escrita de sinais vai servir para quem domina, para quem tem uma habilidade maior, intérpretes, comunidade surda em geral, e também para aqueles que estão no processo de aquisição. Eu vejo, assim como o Braille resistiu e hoje já tem caixas de remédio, já tem em portas, a escrita de sinais ela também pode estar dando essa visibilidade maior para esse surdo também, o surdo que sabe, domina a língua de sinais, para o surdo que está no processo de aquisição de língua, que é muito complicado, e a priori pode até ser um pouco excludente, a grande maioria não sabe língua de sinais, mas a longo prazo, que é isso que eu vejo na educação, a longo prazo, essa população pode aumentar. Muito bem, brilhante resposta, como sempre, obrigada. Então, Neila, pode começar então com a tua apresentação. Ela tem duração de 10 minutos, tá? Certo. Bom, boa tarde. Bom, como todos já sabem, me chamo Naila, sou aluna do mestrado da turma de Teresina, tá? E sou orientanda do professor Anderson Carmin. E a nossa pesquisa com o título do oral ou do escrito para o oral, processo de transposição didática do gênero notícia, no segundo ano do ensino fundamental.
tem como contexto de pesquisa uma instituição de ensino particular da cidade de Teresina, que é onde atuo como professora há 11 anos. É uma escola tradicional que possui 8 turmas de segundo ano do ensino fundamental, com 6 professoras polivalentes, atuando como titulares dessas turmas, sendo que cada uma dessas 8 turmas também tem uma professora auxiliar. Sendo que dessas 8 professoras, 2 atuam nos 2 turnos. Das 6 professoras participantes da pesquisa, apenas 2 são formadas em licenciatura plena em português, as demais são formadas em pedagogia e uma em história. Então, a princípio, a motivação para a nossa pesquisa surgiu principalmente porque nós já trabalhamos há um tempo atrás com o gênero na série, mas diante da impossibilidade de trazer uma proposta tanto de produção como até mesmo de trabalho com leitura que fosse pertinente para esse público, nós, em uma reunião, né, de início de ano para fecharmos o currículo, para repensarmos o currículo, enfim, a gente deixamos o gênero de lado porque vimos que seria, naquele momento, inviável, uma vez que para a gente trazer propostas que fossem próximas ao aluno e que fossem pertinentes para o contexto de uso, para o uso efetivo desse gênero, né? Como propõe hoje a própria BNCC, como propõe a nova proposta de currículo, não atendiam às necessidades desses alunos. Então, a gente deixou de lado. Só que aí, diante de um novo contexto, quando nós nos deparamos com a necessidade de trabalharmos na implementação da BNCC, quando veio a nova proposta de trabalhar com uma base nacional comum curricular, com uma nova proposta de organização curricular, e que essa nova proposta trazia, dentre outros gêneros, né, do campo da vida pública, o gênero notícia, nós vimos que seria o momento de repensar a nossa própria prática e de realmente ver outras possibilidades de proposta. E aí, quando também me veio a oportunidade de entrar no mestrado e de trazer outros diálogos, né, novas propostas também da academia, para compartilhar com esse grupo com o qual eu atuo. Então, a princípio, o trabalho surgiu motivado por isso, e aí isso justifica também pelo fato de atender a esse novo contexto, né, de buscar metodologias que ressignificassem o trabalho com o texto em sala de aula e com o desenvolvimento de propostas que contribuíssem para o aprendizado significativo das crianças. E só que dentro desse novo contexto, seguindo essa nova proposta, né, e repensando um novo currículo e vislumbrando essa pesquisa, ou um possível projeto de pesquisa com esse tema, aí me veio, então, um questionamento, né? Como trabalhar de forma sistematizada o gênero notícias já em séries iniciais a partir de uma visão socio-interacionista discursiva. Porque trabalhar com um gênero, a produção de um gênero em séries iniciais, primeiro e segundo ano, um gênero que até então se percebe que não é um gênero tão fácil de se produzir, até porque as crianças podem ter sim acesso a esse gênero no meio, mas chegar a produzir esse gênero, né, seja ele escrito ou oral, percebendo
todas as suas características, as suas nuances, para a gente, enquanto professor, se torna um pouco inviável, né? Mas como foi pensado pela própria equipe há algum tempo atrás. Então, a primeira problemática é essa, como trabalhar de forma sistematizada o gênero notícia já em séries iniciais a partir de uma visão socio-interacionista, que é a proposta que até então foi apresentada, né, para essa pesquisa, que é exatamente propor a elaboração de uma proposta a partir dessa base teórica. Nesse momento, o embasamento numa abordagem enunciativa discursiva defendida por Bakhtin e Marcuse, a partir da perspectiva teórica do interacionismo sociodiscursivo, segundo Bronca e Vygotsky, em que propostas metodológicas com gêneros orais e escritos, né, também elaboradas por Dawes e Schneebly, que a presente pesquisa tem como principal objetivo desenvolver uma proposta de transposição didática do gênero notícia a partir da elaboração do modelo didático de gênero, ancorado também nos pressupostos de Guimarães, Carnot e Cash. Nairla, faltam 3 minutos. Oi, vocês estão ouvindo? Sim. Estamos te ouvindo. Tá. Faltam 3 minutos. E para desenvolver a pesquisa, certo? Para desenvolver a pesquisa, então, nós buscamos uma metodologia qualitativa de base empírica, concebida a partir de uma relação de colaboração entre os participantes, né, também da pesquisa, em que eu, como pesquisadora, também vou atuar como participante dessa pesquisa, porque o produto final dela é exatamente a elaboração de uma proposta, né, didática de gênero, e é por isso que nós inicialmente trabalhamos, porque a pesquisa ainda está em estágio inicial, nós estamos em fase de geração de dados e as reuniões estão em andamento, porque para a geração de dados nós vamos utilizar os diálogos, os debates das reuniões, entrevistas, questionários e todos esses diálogos, os registros das reuniões, tudo isso vai ser transcrito e analisado posteriormente, né? E essas reuniões, elas têm caráter de formação, que o que a gente pretende fazer é trazer um pouco da teoria para esse grupo, para que esse grupo possa entender como a gente pode fazer a transposição do gênero para esse grupo, que é o grupo do 2º ano do ensino fundamental, né, para esse público, na verdade. E como resultados esperados, a gente pretende desenvolver uma proposta que tenha contribuído ao final do processo, tanto com o desenvolvimento profissional das professoras envolvidas na pesquisa, como também com a produção de um material didático possível de análise e aplicação. Bom, e aqui estão as referências e o meu obrigado. Nós que te agradecemos e te parabenizamos pelo belo trabalho. Eu gostaria de te perguntar o que te conduziu a escolher o 2º ano do ensino fundamental? Porque é a série que eu atuo. É a série que eu atuo e desde quando nós deixamos de trabalhar com o gênero, sempre me inquietou, né? Porque até então a gente deixou de trabalhar com o gênero, mas aquilo me inquietava, tá? A gente deixou de trabalhar, mas eu sei que a gente deixou de trabalhar porque a gente ficou muito presa, nós enquanto grupo, ficamos presas ao material didático, né? Nós hoje nas reuniões, porque nós estamos na fase de geração de dados, e hoje, como eu já tenho os dados, né, e estou em fase de análise também deles, o que a gente percebe? Até mesmo o grupo, né, as 6 professoras envolvidas como participantes da pesquisa, o que elas já estão percebendo? Elas já estão percebendo que, na verdade,
A impossibilidade até então de se trabalhar com o gênero estava no fato das estratégias, claro, mas porque a gente exigia uma produção que ia além daquilo que esse público poderia nos oferecer, e também porque nós avaliávamos essa produção sob um ponto de vista que não era o mais coerente. Porque é outra questão também que ao final, é o que eu pretendo avaliar, né? Que é exatamente como o professor vai avaliar a produção final do aluno dentro dessa proposta didática. Porque, eu vou propor algo para o meu aluno, mas o que eu preciso avaliar dentro dessa proposta? E aí, via-se também como algo impossível de se produzir o texto, a notícia, na perspectiva oral, na modalidade oral. Porque eu tenho que dar um feedback para a família. Porque aquilo vai ficar registrado aonde, sabe? Então, são todas essas nuances que, na verdade, hoje, nós, enquanto grupo, tendo acesso. Nairla? Alô? Nairla? Oi, ela caiu da sala. Ela saiu da sala. Outras leis. Estão ouvindo? Agora sim, Não sei se conseguiram entender, eu acho que cortou um pouquinho. Não sei se conseguiram me entender, acho que cortou um pouquinho a fala. Isso, tu poderia repetir agora então o que tu falaste por último? Sim, e aí, bom, voltando um pouquinho, né, diante da pergunta, porque depois que eu comecei a desenvolver a pesquisa com o grupo, que foi que nós percebemos? Que a produção do gênero nessa fase é viável, sim. Agora, desde que eu proponha, enquanto professor proponha algo que esteja adequado à realidade desse público. Porque o que foi que a gente passou a perceber? O que foi que o grupo passou a perceber? Que a gente seguia um padrão de avaliação que estava muito além do que esse aluno, do que esse público poderia nos oferecer. A gente exigia muito, eu vou produzir o gênero notícia, mas no segundo ano, o que esse aluno de 7 anos pode me oferecer enquanto produção de notícia? Será que eu tenho que avaliar somente a escrita, mas eu posso avaliar também a modalidade oral? Porque antes via-se a modalidade oral como algo impossível de se avaliar, de se produzir nessa série, porque eu tenho que dar um feedback para a família, porque eu não vou ter onde registrar isso, entende? Então, assim, depois que a gente começou a discutir um pouco mais sobre isso, e depois que eu pude trazer mais para o grupo o que a teoria diz a respeito disso e como a gente pode trabalhar a produção do gênero de forma sequenciada, modular, que essa produção de um gênero, eu não vou trabalhar um único gênero, mas eu tenho que linkar esse gênero com outros gêneros, porque eu tenho que reconhecer que hoje um gênero ele é trabalhado numa perspectiva multimodal, enfim. Então, depois que a gente foi trabalhando dentro dessa perspectiva, que eu pude trazer tudo isso de forma dialogada, o grupo conseguiu perceber que é possível sim, que é viável, mas é o como eu vou apresentar isso para esse público e o como eu vou avaliar também. Alguém mais teria alguma Vocês conseguiram pergunta? me ouvir direitinho? Sim, Sim, positivo. Alguém mais teria alguma pergunta, algum comentário? Tá lindo o teu trabalho, hein? Fazer algo diferente, né? Justamente nessa fase de... dá para se dizer alfabetização, né? Ainda é o período de alfabetização, muito interessante. Parabéns para o teu trabalho. É o período de alfabetização. Obrigada. Parabéns, Naíla. Então, encerramos, então. Obrigada.